Amigos queridos, reunidos em nome de Jesus, nosso bom, amado Mestre, buscamos nesta hora, Senhor, a vossa presença em nossas vidas, diante da nossa pequenez, diante das nossas imensas dificuldades, Senhor, te buscamos para sentir a vossa presença em nossas vidas, através daqueles espíritos amoráveis que se destacaram para nos ombrear a existência na Terra, que nos tutelam a jornada terrestre, que nos trazem intuições sábias, reconduzindo-nos ao caminho certeiro do nosso progresso. Para estes nossos benfeitores espirituais, a nossa gratidão por tudo que temos recebido destes corações misericordiosos, que em seu nome, Senhor, são conosco. E é com este amparo generoso em favor de todos nós que te pedimos, Senhor, que nos faça instrumentos dignos, úteis, onde quer que estejamos, que possamos doar o que trouxemos em melhor em nós, uns em benefício dos outros. Assim, neste ambiente de paz, preparado para nos receber, com a presença honrada dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos nesta manhã as reflexões deste dia. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Nós estamos finalizando esse capítulo com a lição e as reflexões sobre a cólera e os meios em que Jesus tem nos ensinado de vencermos esse estado primitivo para um estado lúcido, sereno e de grande compreensão para com os males que nos atormentam. A cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristã. E Hahnemann diz, segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar sua própria natureza, então, se a ideia de não reformar a natureza é falsa, nós podemos dizer que nós estamos nesse mundo para reformar a nossa natureza, sim, né? Esse é o objetivo da transformação. Por achar que aquilo que é da sua natureza não se modifica, o homem, o ser humano, se crê dispensado de esforçar-se para corrigir dos defeitos nos quais se compraz voluntariamente, ou se isentam de fazê-lo porque isso exigiria muita perseverança, muito esforço, muito sacrifício dos interesses pessoais. É sempre bom que as nossas dificuldades, vez ou outra, apareçam, para que a gente possa ver ainda qual é o ponto que não está totalmente transformado em nós, né? Temos feito essa reflexão conosco mesmo.
e não fossem as pessoas a nos mostrarem quem somos, dificilmente nós nos perceberíamos por nós mesmos. Então, os relacionamentos, eles estão na pauta da resolução da cólera. Porque quando nos nossos relacionamentos nós passamos a construir aquilo que não estava pronto em nós, essa resolução das pendências evolutivas, ela traz um estado de calma ao espírito. Porque o espírito pacificado é aquele que resolveu seus principais tormentos e está na resolução dos seus conflitos. Porque conflitos teremos ainda muitos, graças a Deus, porque o conflito ele é saudável, porque nos puxa para a resolução do homem novo em detrimento do homem velho. Então, esse movimento do espírito, ele é muito saudável, né? Deixar tudo que não é de natureza divina em nós para assumirmos construções de sentimentos mais elevados. Então, nesse tipo de reflexão que traz esse evangelho, vamos pensar bem nessa passagem que diz assim: bem-aventurados os pacificadores, disse-nos Jesus, de vez que todos eles agem na vida reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Quem que é o espírito pacificador? É o espírito que está pacificado, sob o aspecto principal que ele veio transformar nessa encarnação. Porque como nós somos muito imperfeitos, nós não podemos dizer que somos espíritos pacificados quanto a tudo, porque não estamos sendo testados quanto a tudo. Nós estamos sendo estimulados naquele tema principal que nos caracterizou a reencarnação. É sob esse aspecto, por isso que a misericórdia divina não nos coloca fardo acima das nossas condições de suportar, né? Então, assim, necessitamos, porém, e talvez ainda mais, dos obreiros do bem, diz Emmanuel, capazes de assegurar a paz no mundo. Mas a paz no mundo, a que se refere essa lição, não é somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano. E ele vai então citar as situações corriqueiras, mas que aqueles que já estão nessa condição de realmente contribuir para o mundo a partir do mundo interno, conseguem esse estado de pacificação. Então, obreiros do bem, né? Dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. Quantas vezes saem de nós ainda o azedume, sai de nós a palavra vinagrada, né, do mal, e alguém nos escuta compreensivo e nos socorre, né? Dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo, sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas. O operoso no bem, né, o espírito operoso, por isso que é aqui chamado obreiro do bem, ele está o tempo todo fazendo bem, mesmo que sob a manta difícil do mal que existe em nós. Então, percebe o erro, porque essa é a questão do discernimento, mas dispõe a saná-lo, ao invés de criticá-lo. Necessitam dos que enxergam problemas, procurando solucioná-los em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio. Dos que recolhem confidências afetivas, sem passá-la adiante. Dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando-os sem referências
amargas, dos que desculpam ofensas, lançando-as no esquecimento, dos que pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam. Essas ações são ações de sentimentos que o Espírito vem construindo. Por isso que o Evangelho ele tem uma sequência que poderíamos chamar um eixo de progresso, né? Onde as aquisições morais vão culminando neste capítulo onde queremos vencer os males que nos atormentam e que geram as reações coléricas, iradas, enfim. Dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade com exemplos de tolerância. Dos que socorrem os vencidos da existência sem acusar os chamados vencedores. Dos que trabalham sem criar dificuldades para os irmãos do caminho. Dos que servem sem queixa. Dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar, no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. Essas ações são bem intensas, né? Que a gente fica pensando se nós já conseguimos fazer um pouco desse roteiro que Emmanuel está traçando para nós. Porque essas ações, elas são tão ativas, mostrando para nós que a pacificação não é ou a resignação, que está incluído nesse estado de pacificação, ou a resignação não são estados passivos, são estados de atitudes morais que nós poderíamos traduzir aqui no ato de servir, porque é uma entrega daquilo que o Espírito trouxe com ele de melhor, é uma oferenda que ele deposita no ambiente, porque compreende o tempo evolutivo do outro. Então, essa é a grande sabedoria. Vamos voltar para as questões mais corriqueiras dos conflitos familiares, onde muitas vezes esse entrechocar são formas agressivas de se relacionar e que ainda está presente em nós. Nós precisamos desenvolver, antes de estar com o outro, uma compreensão mais profunda do que o outro revela que nós somos. O que o outro estimula do que ainda não está pronto em nós. Quais são as nossas vulnerabilidades? Seria interessante que cada qual de nós respondesse para si mesmo essas reflexões, né? Porque quando a gente toma consciência, qual é o meu ponto de fragilidade, a minha vulnerabilidade, aquilo que eu ainda não resolvi em mim, eu começo a ter pelo outro um melhor entendimento a partir da minha própria imperfeição, a partir da minha própria dor, eu passo a ter um maior entendimento do outro. E essas ações que às vezes nos parecem bastante elevadas e podem começar na ação da obrigação, de nós realmente colocarmos objetivos para nós. Por exemplo, dos que enxergam problemas, procurando solucioná-los em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio. Ele resolve aquilo sem fazer alarde, sem promover nenhum escândalo. Dos que desculpam ofensas, lançando-as no esquecimento. E mais que isso, diante da perturbação do outro, será que nós temos sentimentos que se traduzem pelas nossas palavras de consolo e esperança para fortalecer e tranquilizar o outro naquilo que ele trouxe de fragilidade?
Então eu entendi que essa lição do Emmanuel está no livro também Ceifa de Luz, no Erguimento da Paz, que essa lição, para que nós possamos dar a nossa mínima cota de contribuição ao mundo em que vivemos, e esse primeiro mundo é o nosso ambiente familiar, ele está mostrando para nós o que é verdadeiramente o ato de servir. Porque nós podemos fazer o bem sem alguém. Nós podemos fazer o bem em geral, o bem sem as pessoas, mas o ato de servir inclui relacionamentos, necessariamente, que vem a culminar na caridade moral. Então, se nós começamos a doar realmente, e esses exemplos são bem concretos, essas ações reais nos nossos relacionamentos, ainda que isso não esteja super construído em nós, estaremos a caminho do ato de servir para um dia que esse ato de servir seja o ato da caridade moral nos nossos relacionamentos. Então, o espírito pacificador é o espírito que serve em nome de Jesus e que prioriza o bem do outro com sacrifício dos seus interesses pessoais. Então, para vencer a cólera, como foi dito nesse capítulo todo, é necessário que nós tenhamos a construção desses valores. Do contrário, não teremos força para interceptar as nossas tendências. Então, vamos refletir. Nós vamos finalizando esse tema tão relevante aos nossos espíritos, que é a cólera. E sempre buscando soluções íntimas para que possamos abandonar de maneira definitiva esse estado ainda selvagem que há dentro de todos nós em diferentes níveis e grau. Então, uma forma de nós lidarmos com essas situações e aprendermos a modificar essa forma de ser é compreendermos o que seja a vigilância. O espírito, como Jesus nos ensinou, ele precisa estar em constante estado de vigilância. É essa vigilância que vai nos auxiliar a não adentrar nesse campo terrível da cólera. E sempre nós podemos interromper esse movimento que acontece em nossa intimidade. Sempre nós podemos interromper. Obviamente, como nós temos falado, depende da vontade, e essa vontade ela vai se estruturando na medida que nós vamos priorizando os valores de vida eterna na nossa intimidade. Então, nós selecionamos um texto intitulado Luz na Lâmpada, Mais Luz, do livro Mais Luz. É um texto de Batuíra, em que ele nos esclarece assim: não nos achamos a sós, nem relegados às nossas próprias forças. Essa frase é de tanta profundidade, porque, como a Célia colocou, a pior coisa que pode acontecer conosco, sem nenhuma sombra de dúvida, é as pessoas nos abandonarem, nos deixarem, por não apresentarem ainda condição de conviver conosco, e nós ficarmos à margem das nossas próprias forças. Nós ficarmos conosco mesmo, porque isso seria, com certeza, um desastre superlativo para nós.
Porque quando o espírito se entrega às suas próprias forças asselvajadas, ele não sai da condição animalesca. Mas Batuíra está dizendo que, por pior que nós sejamos, não estamos relegados à própria força. Conosco está o Senhor, com a sua energia da usina, como a energia da usina está na lâmpada singela. Então, todo o tempo todo, essa vibração amorosa de Jesus nos permeia. É necessário que tenhamos a coragem de tocar no interruptor e deixar a luz acender. E a luz acendendo, nós acendemos no sentido de subir. Trabalhemos confiantes. Realmente estamos todos nos círculos doutrinários do Espiritismo evangélico, assediados pelos tumultos das sombras desencarnadas, pela época de transição que o mundo atravessa. Isso é muito interessante, porque todo o tempo todo, nessa época em que o planeta Terra está sendo convidado a transmutar as suas vibrações, os espíritos estão sendo convidados a se evangelizarem, a serem mais gentis, mais fraternos, mais amorosos uns com os outros. Nesse contexto, nós vamos enxergar os espíritos de categoria primitiva pululando ao redor de nós, tanto encarnado quanto desencarnado, desafiando o nosso equilíbrio. Mas isso faz parte do plano de Deus por nós. Nós precisamos desses estímulos, desses espíritos desajustados, rodeando-nos, para que tenhamos a oportunidade de testemunhar tudo aquilo que temos aprendido. E, embora, diante das coisas que nos acontecem e das reflexões que somos capazes de fazer, sempre nós temos a oportunidade de escolha, de ir por um caminho ou por outro. E que nós não escolhemos mais a cólera, mas sim o entendimento. Como nós falamos no domingo, não é possível, amigos, não é possível que nós não tenhamos nada superior em nós, além da raiva, da cólera, do ressentimento, né? Não é possível. E a gente tem que se atentar a isso. E ele continua: impossível sofrear os elementos em desvarios, mas justo e necessário que cada embarcação esteja firme sobre o leme seguro. Até certo ponto, é preciso saibamos ceder ao vento rijo, permitindo que ele passe sobre nós, sem que lhes oferecemos demasiada resistência, a fim de não gastarmos em vão nossos recursos. Isso é muito importante. Às vezes a tempestade desce sobre nós, sobre vários aspectos. E nós temos que ter a sabedoria de nem sempre ou quase nunca, uma expressão corriqueira que a gente usa, bater de frente. Criar uma resistência àquelas forças que são maiores do que nós. Porque isso consome as nossas forças psíquicas, as nossas forças espirituais,
e nós ficamos depauperados de fluido vital. Então, quando alguém colérico explode e lança sobre nós suas farpas malignas, é muitas vezes necessário que nós possamos compreender aquilo como um vento muito violento que passa sobre nós, mas que não deve consumir de maneira nenhuma as nossas forças espirituais. Então, pacificar a nós mesmos quando temos o impulso da cólera, ou contribuir, como a Célia colocou, contribuir com o nosso silêncio, com a nossa calma, com o nosso entendimento, quando o outro é colérico, obviamente que isso auxilia a nós mesmos em primeira instância, mas todo bem reflete em nós e no outro, assim como o mal. Então, ele continua: mobilizemos trabalho e vigilância, mas também humildade e paciência. Olha que magnífico esse pensamento. Mobilizemos diante da cólera, nossa ou de alguém, trabalho e vigilância, mas também humildade e paciência. Porque o espírito, ele não avança sem humildade. Não tem como. Agora, a humildade não pode ser anuência com o erro, né? E é lógico que não é isso. Então, saber discernir quando nós vamos silenciar, quando nós vamos compreender, né? É uma sabedoria muito grande do Espírito. E ele continua: nesse sentido, rogamos aos companheiros de serviço terrestre socorrerem os irmãos transviados nas trevas, sem se deixarem influenciar por eles. Amigos, socorrer alguém que sintonizou com a treva não é uma coisa simples. Não é, mas não é de jeito nenhum. E por que que não é? Porque vamos imaginar um animal que nós amamos, um cachorrinho, um gato, um animal de estimação, que foi andar na grama ou num terreno e encravou um espinho na almofadinha. E vendo o animal chorar, se ressentir e lamber a patinha pela dificuldade, qual é o nosso desejo? Mais sincero: retirar o espinho. Só que, ao tentar retirar o espinho, o que acontece? Em geral, o animal pode nos arranhar, pode nos morder, pode nos atacar. E mesmo assim, nós temos que ter a coragem de retirar o espinho, mesmo que sejamos arranhados ou mordidos. E depois desse momento, nós nos sentimos felizes pela ação, mesmo que arranhados e machucados. E aquele que estava em sofrimento e que não tinha condição de sozinho se libertar daquilo, igualmente está numa condição melhor. Isso é a coragem do amor, isso é a coragem da fé. Nós temos que ter a coragem de nos socorrer uns aos outros, mesmo que isso
que nós tenhamos a certeza absoluta que aquela ação vai nos ferir. Mas isso é o bem. Então, ele deixa claro aqui para nós: amparar o doente sem absorver-lhe a enfermidade, ouvir os infelizes consolando-os, contudo, entregá-los ao Senhor, porque apenas o Senhor possui recursos suficientes para guiá-los e nutri-los, renová-los e restabelecê-los, como é preciso. Então, vamos confiar na misericórdia divina, na ação do bem, que nós somos capazes de realizar. E vamos pedir a Jesus que nos ampare. Fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada, queremos te agradecer por tudo que a vida nos oferece, nos revelando quem somos, para que possamos, Mestre, nos tornar espíritos luminosos, sempre dispostos ao bem e à verdade. Que neste dia, Mestre, nós sejamos instrumentos do seu amor e da sua bondade. Que possamos, Jesus, aprender a amar e a amar todos que nos cercam, desprendendo do que temos de melhor. Fortalece-nos, ampara-nos. Permite que nesse instante, Senhor, estejamos em seu nome. Que os bons espíritos que nos cercam nesta manhã gloriosa das nossas vidas possam socorrer nossos irmãos queridos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que possamos estender as nossas mãos sobre eles, oferecendo do que temos de melhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na terra nesse instante, construindo a nós mesmos com as oferendas que o Senhor nos concedeu, na oportunidade do trabalho, do relacionamento, da convivência com aqueles que vão nos aprimorando. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça agora e sempre.